Falei que você estava sentindo falta dele. Robson é o cara. É. Vamos lá. Agora eu resolvi sair um pouquinho da parte de legislação voltada para registro de fármacos, que é crucial, né, para o futuro aí, para a gente conseguir novos fármacos no mercado. E vamos mais para prescrição farmacêutica. O que nós podemos fazer aí enquanto farmacêuticos, né? E aí eu vou apresentar para vocês os documentos que vocês podem reunir para fazer essas prescrições. Só lembrando que os fármacos fitoterápicos em si, que você vai prescrever, podem até ser esses aqui, mas o ideal é que sejam esses aqui. Tá? Então, essa é a grande dicotomia que eu tenho apresentado para vocês desde o começo do curso. O paciente pode ter uma plantação na casa dele com essas plantas, essas espécies vegetais com atividade medicinal? Pode. Só que não dá para garantir que aquela espécie possui os marcadores adequados. Quando esse produto vai para a cápsula, ele já vai como extrato padronizado. Não vai pedaço de folha lá. No seu estômago, os pedaços de folha que estão aqui, eles não são digeridos, né? Nós não temos micro-organismos que produzem celulases para quebrar a parede celulósica, assim como os ruminantes. Então já houve manipulação, já houve fases da manipulação farmacêutica em que se encapsulavam partes em pó de folhas de plantas. A absorção que isso traz é nula. Tem que encapsular o extrato liofilizado, padronizado daquela espécie vegetal. E aí o extrato, sim, depois que a cápsula dissolve, ele é absorvido lá no intestino, principalmente no intestino. E quando você pega a sua espécie vegetal caseira, seca e faz o chá, você produz um efeito semelhante. Vale lembrar que aqui, por mais que você não tenha a padronização dos teores, isso não importa muito, porque a maioria dos fitoterápicos atua de forma sinérgica. Então, por mais que você não saiba a concentração daqueles princípios ativos, mesmo em baixa concentração, todos atuando juntos, podem desencadear um efeito farmacológico, talvez mais demorado, mas tudo vai também em relação à experiência empírica de cada indivíduo, né? Então vamos lá. Aqui eu trouxe também um trabalho que eu encontrei que discute algumas questões interessantes aí da fitoterapia e até mesmo do curso de farmácia, né? É esse trabalho aí que fala da prescrição farmacêutica. Ele é bem parecido com aqueles trabalhos de conclusão de curso que eu ajudei a orientar nesse semestre dos alunos da UBM. E traz algumas reflexões interessantes. A população tende a confiar nas espécies vegetais de ervanários e espécies cultivadas em casa. Então, como eu expliquei para vocês, né, é possível utilizar as espécies cultivadas em casa e espécies em ervanários. Só não é garantido. A garantia da qualidade não existe nesses sistemas, por mais que seja possível. Não é que não funcione, apenas não há garantias, tá? Primeiro, porque pode tratar-se de outra espécie, características botânicas diferentes. Então, o paciente fala para você que está tomando guaco, mas ele acha que guaco é outra coisa. E na casa dele o guaco é outra coisa. E aí ele toma um chá de uma espécie que não é a Micônia aglomerata.
porque ele não é botânico para caracterizar aquilo. E, no caso dele acertar a planta, pode ser que aquela espécie não produza os marcadores associados aos efeitos farmacológicos, né? Devido às condições climáticas, devido à ação de predadores, devido a uma série de fatores. E aí, se ele não tem os marcadores, muito provavelmente não terá efeito farmacológico. O que é interessante é o seguinte, você vai fazer um chá de hortelã, né? Aqui uma breve explicação de como é que funciona o metabolismo primário e o que a gente chama de metabolismo secundário. O metabolismo primário está associado com o crescimento do vegetal, né? Então, são aqueles compostos, moléculas, estruturas que fazem com que o vegetal se torne viçoso, por assim dizer. Então, essa árvore aqui é constituída de lignina no seu cerne, celulose no seu cerne, né? E de onde ela tira isso? Da fotossíntese que é feita aqui, não é? Dessas folhas. E aí, essa parte estrutural dos vegetais a gente chama de metabolismo primário. Só que aí vem uma lagarta comer as folhas. Ela passa a produzir compostos que inibem a lagarta. E esses é que são os compostos de interesse. Nós chamamos esses compostos de metabólitos secundários ou metabólitos especiais. E são esses os compostos que têm atividade farmacológica. Então, se essa árvore for mais predada do que as demais, tiver mais lagartas aqui comendo as suas folhas, ela produzirá nas suas folhas mais metabólitos secundários. E isso é interessante. Aí você vai fazer um chá de hortelã. Na sua horta tem aquela hortelã grande, né? Aquela folhinha grande lá. E tem aquela hortelã que nasceu esmirradinha. Elas têm a mesma idade, só que aquela hortelã está esmirradinha, ela ficou num terreno mais fraco, sabe? Não ganhou muita água. Está bem feinha lá num cantinho dela. Quem que a gente escolhe para fazer o chá? É essa aqui. Só que se elas têm a mesma idade, muito provavelmente algumas condições fizeram com que essa que ficou pequenininha não pudesse privilegiar o seu metabolismo primário, que torna, né, as folhas grandes, seu caule viçoso, né? Então, provavelmente, houve alguma predação ou alguma deficiência hídrica ou alguma deficiência no solo que fez com que, mesmo tendo a mesma idade e bem próximas, essa aqui tivesse que privilegiar o metabolismo secundário em vez do primário. Por isso que ela ficou esmirradinha. Qual é a que tem mais metabólitos secundários? Essa aqui, então, que privilegiou o metabolismo secundário. E isso é interessante porque quando a gente vai fazer um chá de hortelã, a gente quer pegar aquela que está mais bonita, né? E, muito provavelmente, o teor de metabólitos secundários que está associado com as defesas do vegetal, com a sobrevivência do vegetal, é maior naquela que está tendo mais dificuldade para sobreviver. Beleza? Então, a princípio, os metabólitos primários dão conta do crescimento, sustentação vegetal. E os secundários estão relacionados com a sobrevivência. E são os metabólitos secundários que têm efeito farmacológico. Então, aquela planta que tem mais dificuldade para sobreviver tem um maior teor de metabólitos secundários, na maioria das vezes. É por isso que a candeia, que o pessoal estava extraindo naquele vídeo da candeia,
estava lá naqueles parques, né, que são bem altos, tem uma incidência de radiação ultravioleta imensa. Aquela candeia de lá, submetida àquelas condições, precisa produzir mais alfa-bisabolol, porque o alfa-bisabolol está relacionado diretamente com a sobrevivência dessa planta. Aquele óleo poderia, por exemplo, permitir que houvesse uma menor perda de água nas superfícies dos troncos e das folhas. O alfa-bisabolol poderia, por exemplo, ser um aditivo aqui contra as pragas, né? Imagina que esse é o pé da candeia, essa é a folha da candeia, e aqui ela produz, é aqui que ela produz, né, o alfa-bisabolol, que depois viaja lá para o tronco e para todas as partes do vegetal. Só que aí quando a lacraia está aqui, a lagarta, né, lacraia, ela come a folha e come o alfa-bisabolol. O alfa-bisabolol pode ser o que a gente chama de deterrente. Quando ele chega no intestino da lagarta, mata as células intestinais da lagarta. E aí só essa árvore é que vai apresentar isso. Mas eu acredito que, mais especificamente o alfa-bisabolol, assim como ele é antioxidante nos cremes, ele é antioxidante aqui também. Esses dias eu fui pegar um mamão, né, no pé, de tarde, temperatura do mamão devia estar uns 50 graus. Agora imagine essa folha pegando sol o dia inteiro, num parque desses lá, bem alto, com toda aquela incidência de radiação ultravioleta. Eu não vou precisar de um antioxidante aqui na folha? Eu vou. Então, o antioxidante alfa-bisabolol do creme, antes de estar no creme, estava tendo sua ação antioxidante aqui na folha. E aí, beleza, eu produzi esse antioxidante. Eu vou descartar? Não. Leva para o tronco. Se houver alguma predação aqui no tronco, cupins predando o tronco. Eu preciso regenerar essas células que foram mortas. E aí eu também preciso de um antioxidante no tronco, né? Fogo. Pega fogo no cerrado direto, né? Quando pega esse fogo, células morrem no meu tronco. Então, quando essas células morrem, elas liberam radicais livres, né? E eu preciso neutralizar esses radicais livres para que os tecidos, meus tecidos, se regenerem novamente. Como que eu faço isso? Com antioxidantes, né? E é por isso que aquela candeia de lá tem um teor maior de alfa-bisabolol. Senão eu tenho certeza que todos estariam plantando candeia mesmo, em vez de pegar lá naquele lugar, no parque, né? Beleza? Opa! Essas características, então, mesmo... Professor? Pois não? É por isso que a candeia, ela costuma dar nesses locais, né, de região mais árida? Exatamente, é porque ela é capaz de sobreviver lá, né? Ah, sim. Porque ela tem um metabolismo secundário voltado para a sobrevivência naquele local. E essas características aí que eu mostrei para vocês, mesmo não garantindo a qualidade de um fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico caseiro, elas não desabilitam a produção caseira, né? Aí, nesse trabalho, eu tenho alguns exemplos das classes mais utilizadas de fitoterápico, e a fonte que o trabalho põe é os autores. Característico mesmo de um trabalho de conclusão de curso. Então, temos aí erva cidreira, laranja amarga, camomila, maracujá, salgueiro e alho, mil-folhas, macela, canela e canela do Ceilão, amamelis, erva de bicho e pimenteira d'água, alcachofra, carqueja e carqueja amarga,
guaçatonga, erva de bugre e erva de lagarto. Só que, mostrando para vocês desse jeito, isso não é uma informação muito interessante, né? Porque agora, depois dessas resoluções aí, ó, 546, de 21 de julho de 2011, né, dispõe sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro. Então, nós podemos indicar, nós podemos prescrever as plantas que são isentas de prescrição médica. Como é que você vai diferenciar a coisa, então? Aqueles fitoterápicos que estão no varejo são prescritos por médicos, tá? Então, o Axeflan que está lá, por mais que não precise de receita, ele está lá no varejo, atrás lá do balcão. Então, ele precisa de prescrição médica. Na maioria das vezes, você pode falar para o paciente usar, não tem problema, né? Mas ele é um dos que a legislação diz que precisa de prescrição médica. O Fitoscar, que está lá também, né? Que é a pomada cicatrizante do chapéu de couro, Strychnodendron adstringens, alguma coisa assim, também está lá atrás do balcão, então precisa de prescrição médica, né? E outros que existem lá no varejo. Agora, esses que estão aqui na farmacopeia, esses são os nossos, tá? Quais são os fitoterápicos ou produtos tradicionais fitoterápicos que podemos indicar? São 27 medicamentos fitoterápicos e 16 produtos tradicionais fitoterápicos que estão aqui nessa instrução normativa número 2, de 13 de maio de 2014. Essa aqui, essa instrução normativa número 2, de 13 de maio de 2014. Publica a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e a lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Então, começa aqui, ó, lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Aesculus hipocastanum, nome popular, castanha da Índia, parte usada, sementes, padronização, marcador, glicosídeos triterpênicos expressos em Essina anhydra. Então, esses aqui são os marcadores da espécie. Derivado vegetal, extratos, indicações, ações terapêuticas, fragilidade capilar, insuficiência venosa. Dose diária, 32 a 120 mg de glicosídeos triterpênicos expressos em Essina anhydra. Via de administração oral, restrição de uso, venda sem prescrição médica. Então esse é nosso, tá? Nomenclatura botânica, Allium sativum. Então esses aqui que estão venda sem prescrição médica são os nossos, ok? E aí, não basta trazer também essa informação para vocês. Porque para que vocês possam prescrever os fitoterápicos, né, utilizar os fitoterápicos aí no tratamento dos pacientes, dos familiares, não basta só isso. A questão é que a Anvisa já publicou o Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Temos a nossa primeira edição. Memento é um livro de memórias, né? As anotações que não podem ser esquecidas deram esse nome aí para essa lista de fitoterápicos, tá? E aí, o Memento Fitoterápico tem informações mais detalhadas aqui dos nossos. Então, se você quiser descobrir qual que você pode indicar, venha na instrução normativa e procure aqui venda. Né? Como é que está mesmo? Venda sem prescrição médica. Aqui, esse aqui já é venda sob prescrição médica. Né? Quem que é ele? Uva ursi. Derivados de hidroquinonas expressos em arbutina. Extratos, 400 a 840. Restrição de uso, venda sob prescrição médica.
Não utilizar continuamente por mais de uma semana, nem por mais de 5 semanas ao ano. Não usar em crianças com menos de 12 anos. Venda sem prescrição médica. Quem é esse? Centela asiática. Né? Aí, depois disso, você vem ao memento fitoterápico. Vamos colocar aqui. Nossa, será que justamente esse não vai ter? Vamos procurar aqui, né? Não tem a centela asiática. Mas, certamente, você encontrará medicamentos que podem ser indicados, né, prescritos por você, aqui no memento farmacêutico. Memento de fitoterápicos, né? E aí as informações aqui são bem mais abrangentes. Você vai poder encontrar efeitos adversos dos medicamentos, os nomes populares, né? Porque aqui também foram feitas monografias. Né? Então, ó, Aesculus hipocastano, família, Spindace, nomenclatura popular, castanha da Índia, parte utilizada, a semente. Quais são as indicações terapêuticas? Né? O que seu paciente tem para utilizar o Aesculus hipocastano? Insuficiência venosa e fragilidade capilar. Então é para quem tem varizes, para quem apresenta algumas hemorragias internas, para quem tem má circulação nas pernas, dores nas pernas, né? Quais são as contraindicações? Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Esse fitoterápico é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade à essina e a extratos de Aesculus hipocastano e pacientes com insuficiência renal ou hepática. Então, essa informação é interessante, né? Há indícios de que a absorção de essina seja maior em crianças, predispondo-as a maior toxicidade. Então, existe toxicidade, mesmo que o medicamento seja fitoterápico. Tá? Toxicidade renal e hepática foram relatadas com o uso de preparados à base de Aesculus hipocastanos em pacientes propensos a esse tipo de distúrbios. Embora não existam restrições, pacientes idosos só devem utilizar o fitoterápico com orientação médica. Mesmo que não haja restrições, viram? De acordo com a categoria de risco de fármacos destinado às mulheres grávidas, esse fitoterápico está incluído na categoria de risco C. Não foram realizados estudos em animais em mulheres grávidas, ou então os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Essa informação é interessante porque é justamente aí que você se enrola no dia a dia. Porque quando você estiver no balcão da sua farmácia, ou no varejo, ou numa manipulação, ou na análises clínicas, ou em qualquer lugar, né? Certamente algum paciente, que pode ser seu cliente, vai te procurar e falar, né? Ou alguma grávida, né? Que é a sua cliente, paciente, vai perguntar o que ela faz com a dor nas pernas, se ela pode usar castanha da Índia. E aí onde é que você vai buscar essa informação, né? Você precisaria ter sido apresentado ou apresentada na aula de fitoterapia ao memento fitoterápico. Porque quem está lá trabalhando não conhece isso, porque não teve isso, né, na sua trajetória acadêmica. Então aqui é onde você vai buscar essas informações com 100% de confiança. Ok? Então, esse fitoterápico não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, assim como por crianças e adolescentes. Tem efeitos adversos até. Após a ingestão do fitoterápico, podem ocorrer, em casos isolados, prurido, náuseas e desconforto gástrico. Raramente podem ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. Então, essas informações são interessantes até para que você fique alerta com esse seu paciente que está fazendo uso do fitoterápico. Então, você pode baixar isso aí, deixar no seu computador, né,
da sua sala de atenção farmacêutica ou até do balcão. E quando fizer a dispensação desse medicamento, alertar isso para o seu cliente, que também é seu paciente naquele momento. Existem interações medicamentosas. Esse fitoterápico não deve ser administrado com anticoagulantes orais. Então, se o paciente estiver utilizando algum anticoagulante, varfarina, por exemplo, não deve usar a castanha da Índia, pois pode potencializar seu efeito anticoagulante. Cerca de 90% da eosina ligam-se às proteínas plasmáticas, podendo interferir com a distribuição de outras drogas. Não só no fato de existir uma interação com anticoagulantes, com todas as outras drogas há uma interferência. Por quê? Quem é que transporta as drogas no nosso organismo? Para a turma de farmacologia, dos cursos de enfermagem e fisioterapia, eu estou apresentando essa informação. Eu queria só dar uma revisada para vocês, tá? Existe um negócio que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, né? Do seu intestino, todos os seus alimentos vão para o fígado. O fígado é como se fosse uma grande despensa, né? Aqui todos os nutrientes chegam. Essa aqui é a sua vesícula biliar, né? Que joga bile no intestino para melhorar a absorção de gorduras. Mas todos os nutrientes vêm para cá. Daqui é que eles vão ser empacotados para o resto do corpo. E não é diferente com os aminoácidos. Os aminoácidos daqui, pelos hepatócitos, saem do fígado para a corrente sanguínea como? É a proteína de maior concentração no sangue, famosa albumina. Tá? Como que você acha que os aminoácidos que você absorveu na sua dieta chegam lá no seu cabelo? Para se tornar queratina e fazer o seu cabelo crescer. O fígado vem, pega os aminoácidos da picanha que você comeu, os hepatócitos sintetizam a albumina. E essa albumina viaja no seu corpo inteiro. Todas as suas células não fazem síntese proteica? Todas as suas células fazem a pinocitose da albumina. Então, a albumina vem cá. Essa aqui eu vou dar um exemplo para uma célula epitelial aqui do capilar, né? O núcleo dela está aqui. A albumina vem e entra na célula. A albumina, então, com a ação das enzimas digestivas, entre aspas, né, como se existisse um estômago aqui dentro, ela é internalizada, né, dentro de uma vesícula, é digerida aqui e libera esses aminoácidos aqui dentro da célula. Esses aminoácidos participarão, né, serão ligados ao RNA transportador para fazer a síntese proteica nos ribossomos. Então essa célula epitelial aqui, por exemplo, vai sintetizar proteínas que são os receptores GLUT, que vão fazer com que a glicose possa entrar aqui, no interior da célula, né, sob a ação da insulina, por exemplo, né. Então é assim. E se a albumina se dissolve no corpo inteiro, né, serve de alimento para o corpo inteiro, circula no corpo inteiro, ela ajuda a distribuir os fármacos. Os fármacos vêm ligados aqui na albumina. Se ligam, existe uma certa afinidade. E é assim que os fármacos são transportados. Agora, se você toma a castanha da Índia e você já ocupou os sítios dessa albumina aqui, como é que os outros fármacos que o paciente toma vão se ligar aqui quando eles também vierem no metabolismo de primeira passagem? Fica mais difícil, tá? É nesse sentido que existe interação medicamentosa dos fitoterápicos não só com um ou outro medicamento específico. Eles podem interagir com quaisquer medicamentos que o paciente esteja utilizando naquele momento, por se ligar à albumina. Já é uma questão farmacocinética, de distribuição do fármaco, antes mesmo de ser farmacodinâmica, que tem a ver com o efeito que o fármaco produz no corpo. Farmacocinética é o efeito do corpo no fármaco. Farmacodinâmica é o efeito do fármaco no corpo. Tá?
Um caso de insuficiência renal foi relatado após a administração concomitante de ecsina e o antibiótico gentamicina. Então, se o fármaco não se liga à albumina, não vai para o corpo inteiro, para onde que ele pode ir em grande concentração? Fármaco livre vai ser eliminado na urina. E se ele se acumula no fígado, no rim, pode trazer alguma toxicidade renal. Então, existem casos de intoxicação utilizando fitoterápicos, sim. Formas farmacêuticas. Olha aqui, ó, cápsulas ou comprimidos contendo extrato etanólico seco padronizado e gel. Também não é só colocar o extrato seco e padronizado. Tem que pôr o gel para que na hora que essa cápsula se desfizer no intestino, esse gel facilitar a liberação do extrato e, consequentemente, sua absorção. O gel tem características apolares, é como se fosse uma gordura. E aí ele facilita também a absorção do extrato pela via intestinal. Armazenar ao abrigo da luz e umidade. Professor, Pois não? o gel é como se fosse um recipiente? Exatamente, é o excipiente para essa formulação fitoterápica. Tá, joia. E aqui no memento tem até as doses. Ó. Dose oral é diária, 250 a 312 miligramas, dividida em 2 vezes ao dia. Do extrato padronizado contendo 16 a 20% de glicosídeos triterpênicos, equivalente a 100 miligramas de ecsina. E pode também ser tópico, gel para uso tópico contendo 2% de ecsina, que é o que vai passar na perna, né, para melhorar a circulação. Então, dentro daquele extrato, tem que ter uma quantidade tal que, na formulação toda, a concentração de ecsina fique em 2%. E essa ecsina estará dentro de um gel de absorção dérmica, epidérmica. Então, é uma forma menos invasiva de melhorar a circulação, né? Pela forma transdérmica. E também a dose oral. E esse também é uma dúvida muito grande, né? Porque o paciente chega lá, me falaram que eu tenho que tomar castanha da Índia. E você nem sabe qual que é a dose possível. Aqui, no Memento Farmacêutico, foi publicado, se não me engano, em 2016, você terá todas essas informações disponíveis para as espécies já resumidas, já validadas. E tem informação, tudo que você precisa. Porque, beleza, o paciente vai tomar por quanto tempo? Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de utilização. Então, até quando não acha, não informa. O tempo de uso depende da indicação terapêutica e da evolução do quadro acompanhado pelo profissional prescritor. Acompanhamento do paciente. Superdosagem. Se ingerido em altas doses, esse fitoterápico pode causar vômitos, diarreia, fraqueza, espasmos musculares, dilatação da pupila, falta de coordenação e distúrbios da visão e da consciência. Assim como todos os extratos vegetais ricos em saponinas, pode ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. Né? Quando grande quantidade de ecsina é absorvida através da mucosa gastrointestinal irritada ou lesionada, pode ocorrer hemólise associada a dano renal. Então, até aquilo que você precisa ficar de olho em relação ao seu paciente, se ele urinar sangue, por exemplo, ou se ele defecar sangue, né, tem que ficar ligado. Porque pode ser que ele pegue esse medicamento com você e no outro dia ele volte falando, poxa, farmacêutico ou farmacêutica, eu defequei sangue. Será que é do medicamento? Aqui você vai saber que é. Suspender. O que eu preciso fazer? Preciso fazer uma lavagem gástrica? Não, só suspende. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático com medidas habituais de apoio e controle das funções vitais. E ele é isento de prescrição médica. Aqui no Memento Farmacêutico também existe essa informação. Então esse é o documento para vocês que se interessam pela área e querem modificar os tratamentos dos seus pacientes ou familiares, né?
É aqui que estão as informações mais refinadas possíveis a respeito das espécies vegetais disponíveis no Brasil. Cumarinas, flavonoides e saponinas são as principais classes químicas presentes nos extratos. E isso aqui é que vai ficar para o semestre que vem, né? Para a farmacognosia, é onde você vai aprender quem são esses compostos, onde eles são sintetizados, para que servem no vegetal. Certamente são antioxidantes do vegetal, são moléculas de defesa do vegetal, são estruturas que auxiliam no crescimento da semente, por exemplo. Por isso que elas estão ali naquela semente. São compostos químicos que impedem a predação da semente, para preservar o embrião que está ali dentro daquela semente. Né? Existem ensaios clínicos feitos para a castanha da Índia. A administração intravenosa do extrato etanólico das sementes de castanha da Índia em cobaia provocou redução do eritema induzido por histamina. Poxa, então tem um efeito antialérgico. Foi observado que o extrato etanólico, 30% por via oral, produziu efeito protetor em ratos nos ensaios de edema de pata e artrite induzida por carragenina. Então, pode ser utilizado para artrite. Esses são os ensaios que dão suporte para a sua indicação terapêutica. Até isso tem aqui no memento fitoterápico. Após a administração intraperitoneal da fração, contendo saponinas, isoladas do extrato das sementes de castanha da Índia, produziu atividade analgésica, anti-inflamatória e antipirética in vivo. Então, aqui é para os seus clientes ou pacientes céticos, ou colegas, né, que estarão com você talvez no hospital, que não creem no fitoterápico, acham que não vale a pena. Tem alopático que também não funciona. Mas você, com o memento farmacêutico, estará pronto para isso, para provar para os prescritores, para os demais profissionais que testes clínicos ou ensaios não clínicos comprovam a atividade farmacológica. Por mais que não tenha sido feito um teste em humanos, os testes em animais já são reveladores. O uso da castanha da Índia por tantos anos já assegura que é um fármaco aceitável para que nossos pacientes possam utilizar também. É um dado empírico, né? Ensaio realizado em ratos indicou que a administração intravenosa de eosina inibiu o edema de pata de rato e a formação de granuloma. Apresentam vários estudos sobre preparações à base de aesculus e hipocastano e relatam que nessas pesquisas houve baixa ou nenhuma toxicidade aguda e crônica. E terato e genotoxicidade em diferentes espécies de animais. Ensaios clínicos, farmacológicos. De 23 estudos realizados em humanos com administração oral do extrato, um total de 4.339 pacientes participantes, para a comprovação da sua ação sobre desordens venosas, todos apresentaram resultados positivos com melhora do estado do paciente. E aí, quando duvidarem de você, você vai lá na referência 7. 4, 5, 6, 7. Micromedex, disponível em... É só ir lá e procurar, lá terá as referências dos estudos. Estudos de meta-análise, revisão de alguns ensaios randomizados. E aí eu vou deixar aqui esse documento para vocês se divertirem, quem se interessar pela área, tá? Já chegamos aí ao final da nossa aula. Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês. Bom, ficamos assim então. A gente se vê lá na sexta-feira. Ok? Podem ficar tranquilos. Jogo na página esses documentos para vocês aí hoje, a aula de hoje. Ok? Tá Boa bom, noite professor. então. Boa semana para vocês. Obrigada para você também. Alô.